RT? Não. A pressão de ar ela vai ser NART e esse V que está multiplicando o A vai passar dividindo. Logo, a pressão de ar vai ser igual a isso aqui, ó. NART dividido, eu tenho que isolar, porque eu quero só a pressão de ar, por V. E o que é a pressão total? Olha só. NA mais NB vezes RT dividido por V. Ó, NA mais NB vezes RT dividido por V. Lembrando que a pressão parcial sempre é uma fração da pressão total, por isso que eu tenho que dividi-las. A matemática é assim. O que eu tenho então? Olha só, o que é que vai dar? Se você observar, RT com RT cortam. E V também. Vamos voltar aqui para ficar melhor. RT corta com RT e V corta com V. Vamos ver? Ó. Por isso que eu coloquei aqui no PowerPoint. O que sobrou então? NA sobre NA mais NB. Então, P de A sobre P de T é igual a NA sobre NA mais NB. Só que NA sobre NA mais NB nós chamamos de fração molar. Fração molar de A é Na sobre Na mais Nb. O que é fração molar? É uma divisão entre o número de mols de uma substância pela soma total dos números de mols numa mistura. E como é uma divisão entre o número de mols, é um número sem unidade. Tipo, 1 kg tem 1 e quilograma tem unidade. Mas fração molar não tem, porque é uma divisão entre unidades iguais, mol em cima e mol embaixo. E a fração molar é representada pela letra, olha só, aqui ó, opa, X. Então P de A sobre P de T é igual a X de A. E a mesma coisa vale para a pressão molar de qualquer outro lugar, no caso B. Vamos ver como é que ficaria o B. Que pode ser generalizado para o B. P de B sobre P de T vai ser igual a quê? Fração molar de B. Ó, lembrando que a fração molar de B já seria NB sobre NA mais NB. Aplicação. Considere a mistura de 0,5 mol de metano e 1,5 mol de, como é que é o nome dessa aqui? Etano, tá? O nome desse daqui. Mas eu poderia também dizer assim, o metano, CH4, e o etano, C2H6. Então, vou voltar. Considere a mistura de 0,5 mol de metano. Metano é esse gás que acontece naturalmente quando coisas estão apodrecendo, principalmente vegetais. Metano e 1,5 mol de etano. Então eu tenho 0,5 de um e 1,5 do outro, contido no recipiente de 30 litros, não muda, a 300 Kelvin. Qual a pressão total da mistura parcial do metano e do etano? Resolução. A pressão total é V, Na mais Nb vezes RT. Já foi colocado. Esse volume vai passar dividindo. Quanto é o Na? 0,5. O Nb, 1,5. O R, 0,082. O T, 300 graus Kelvin. Dividido pelo volume. Quanto é o volume? Tem aqui, tem 30. Quanto é a pressão total? 0,5 mais 1,5 dá 2 vezes 0,082 vezes 300, dividido por 30. Lembrando que 300 por 30 dá 10, 10 vezes 0,082 dá 0,82, vezes 2, 1,64. Ó, 1,64 atm. Muito bem. Essa é a pressão total. Só que está querendo o quê? Qual a pressão total da mistura e parcial dos dois? Eu já achei a pressão total. Então a pressão parcial vai ser menor para cada gás. Vamos lá então aplicar. Fazendo uma relação entre PA e PT, teremos
PA, pressão de ar, sobre a pressão total é igual a que alguém lembra a pergunta como se nós estivéssemos numa aula online. É igual a que NA sobre NA mais NB. O que é isso? Fração molar de ar. Olha só, eu tenho a pressão de ar? Não, mas eu tenho a pressão total. NA eu tenho e NB também. Como é que ficaria então? Fazendo aqui uma correlação. P de ar sobre quanto é a pressão total? 1,64. Ó, NA deu quanto? 0,5. NA mais NB. NA é 0,5 e NB 1,5. Ó, P de A sobre 1,64 é igual a 0,5 dividido por quanto? 0,5. Quanto é 0,5 mais 1,5? É 2. Então fica 0,5 dividido por 2, que é esta soma. 0,5 dividido por 2 dá 0,25. Quem está dividindo passa multiplicando. E aí nós temos o quê? 0,25 vezes 1,64. Quanto que deu? Tem que dar menor que 1,64. Fazendo a continha dá 0,41. Se eu já tenho a pressão de ar igual a 0,41, o que eu faço agora? Bom, bastaria eu pegar e fazer 1,64 menos 0,41, eu tenho a pressão de B. Vamos ver o que foi que eu fiz aqui. Eu devo ter feito algum confetezinho para ficar matematicamente mais elegante. P de B é 1 menos 0,25 vezes P de T. Por que eu fiz isso? Porque as frações molares, porque eu quero comentar. As frações molares, a soma total das frações molares sempre tem que dar igual a 1. E quanto foi que deu a fração molar do ar? Lembrando que isto aqui é a fração molar do ar. A fração molar do ar deu 0,25. E como a soma das frações molares, de A e de B, ou de A, B e C, ou de A, B, C, D, não importa quantos tem, a soma, o total tem que dar igual a 1. Então, se uma deu 0,25, só tem 2 gases neste caso. Se só tem 2 gases, se uma deu 0,25, a outra vai ser 1 menos 0,25, vezes a pressão total. E a pressão de B vai ser igual a quê? Só quero lembrar, antes de fazer o cálculo, que eu disse que bastaria pegar o resultado aqui da pressão parcial do ar e subtrair de 1,64, que daria 1,23. Será que é isso? Vamos ver. Quanto é que dá, então? Aqui dá 0,75 vezes 1,64. Ó, 1,23 é o valor da pressão de B. E se você somar a pressão de B mais a pressão de A, nós vamos ter 1,64. E isso é uma aplicação de pressões parciais. Vamos dizer que seja um bônus em relação ao estudo dos gases para a química. Bom, aqui eu vou colocar algumas atividades para serem entregues, claro que na semana seguinte, por data estabelecida por mim, o professor. Essa daqui envolve a questão do número de Avogadro, tá? E essa daqui, a quantidade de substância, no caso, a quantidade em massa de CO2, tá? Isto aqui já foi dialogado em aulas anteriores. Essa outra aqui é sobre também quantidades envolvendo número de Avogadro e aqui número de mols, tá? E como você observou, essas duas atividades, elas são inerentes ao quê? Elas são inerentes à aula anterior. No entanto, aqui há uma aplicação também, olha só, da questão envolvendo Clapeyron, porque aqui tem a constante dos gases, tá? Aqui é uma aplicação direta, tanto daquilo que nós já estudamos, como da equação PV igual a nRT. Você vai tentar resolver, leia com calma, para você tentar resolver.
Essa outra aqui é uma aplicação direta da aula anterior. Então aqui está dizendo, ó, observação, a primeira e segunda atividade são da terceira videoaula, que é desta que nós estamos trabalhando. Voltando, aqui nós temos volume, nós temos ATM, tá? Nós temos temperatura. Então aqui é uma aplicação de quem? PV igual a NRT, desta aula. E esta daqui da aula anterior. Então essas serão as duas atividades. Como eu nunca gosto de passar números grandes de atividades, o número de atividades aí é pequeno, é o suficiente para você desenvolver um pouco do raciocínio lógico. E eu desejo sucesso na resolução. Aqui a tabela periódica dos elementos. Vou deixar aqui um tempo para que você possa olhar. E caso você queira printar para fazer a sua, tem na sua casa. Aqui a tabela periódica também dos elementos que eu fiz, todas elas na verdade. Aqui mostrando os estados físicos. Lembra que aqui nuvem quer dizer gasoso, sólido, cubo. Aqui o frasquinho líquido, né? Tá? Aqui radioativo, dando tempinho. E aqui outra tabela feita por mim, contendo a distribuição eletrônica. Não sei se num vídeo dá para visualizar legal, mas enfim, ajuda. Aqui a nossa bibliografia, muito boa por sinal. Mas eu procuro explicar mais por aí pelos vídeos e nas aulas. Eu sei que principalmente muitos alunos não têm acesso às bibliografias, salvo quando as escolas estão funcionando normalmente. E aqui os nossos sinceros agradecimentos. E nós vamos nos ver na nossa quarta videoaula sobre o assunto grandezas químicas e estequiometria, ou melhor dizendo, estequiometria de reação, que a gente começa já na aula ou videoaula número 4. E terminando, até breve.